Olá, turminha. Vamos ver agora mais uma videoaula sobre conservação de energia. O que vamos ver hoje é sobre a energia, que é a energia, a lei da conservação da energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia mecânica, conservação da energia mecânica, trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema conservativo. Bem, a gente já definiu que é energia em outras aulas, e a gente falou que era a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, mas hoje vamos ver uma definição mais precisa, que a energia é uma propriedade associada ao estado do corpo. Então, esse estado pode ser um estado de movimento, ou pode ser um estado de posição em relação ao outro, ou configuracional. Por exemplo, eu tenho aqui a energia cinética, que está associada ao movimento do corpo. Eu também tenho aqui a energia potencial, que nesse caso está associada à posição, né, a uma certa altura em relação ao solo. Então, eu tenho vários tipos de energia potencial, como a potencial elástica, tem uma potencial gravitacional, e a lei da conservação da energia, em qualquer sistema isolado, o somatório das energias no início de qualquer processo é igual ao somatório das energias no fim do processo. Com base na lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. James Joule, o criador da unidade de Joule, criou a frase: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. E a energia cinética, que a gente já viu também, é a energia associada ao estado de movimento de um determinado corpo. Então, ela é a grandeza fundamental para medir a energia é a velocidade. Então, se um objeto está em repouso, a energia cinética dele é zero, é nula. E se ela está em movimento, a energia dela vai depender da velocidade, que vai ficar K igual a mv ao quadrado sobre 2. E a energia potencial gravitacional é aquela energia associada ao estado de separação entre dois ou mais corpos que se atraem. Nesse caso, no nosso caso, a gente vai trabalhar com a força gravitacional, então a atração é através da força gravitacional. Então, quando dois corpos estão separados por uma posição em relação ao solo, dizemos que a energia potencial gravitacional é maior quanto maior for a altura desse corpo, né? E a energia potencial elástica é a energia potencial associada ao estado de deformação, né, compressão ou distensão de um corpo elástico, como por exemplo uma mola, né? E daí a grandeza fundamental para determinar a energia potencial elástica nada mais é do que essa compressão. Quanto mais comprimida a mola estiver, maior vai ser a sua energia que ela vai acumular, nesse caso, para ser liberada de forma posterior, tanto na distensão quanto na compressão. Daí vai ficar U é igual a 1 sobre 2, K vezes a deformação ao quadrado. Energia mecânica. A energia mecânica é determinada com uma soma das energias, no caso cinética, mais a energia potencial, seja gravitacional ou seja elástica. Então, se um objeto ele está em movimento, como é o caso da bola aqui, ele vai ter energia cinética, porque ele está em movimento, e ele está a uma certa altura, né, com relação ao solo. Então, com relação ao solo, ele vai ter também uma energia potencial gravitacional. A conservação da energia mecânica em um sistema isolado, a energia pode ser transformada de uma forma para outra
mas a energia total permanece sempre constante. Ou seja, não importa a trajetória do objeto, não importa a sua posição inicial ou final, a energia, a soma das energias no início tem que ser igual à soma das energias no fim. Então, com isso, a variação da energia total, seja a energia cinética, seja a energia potencial, gravitacional ou elástica, seja a energia interna do sistema, ou seja, qualquer tipo de energia. A variação, ou seja, a energia final menos a energia inicial, tem que ser zero. Por quê? Porque tanto a energia final quanto a energia inicial, elas são iguais, né? E na energia, isso a gente vai trabalhar nessas aulas com a energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, seja gravitacional ou seja elástica. Daí, se não há forças que não conservam o movimento, então a variação da energia mecânica vai ser a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional. Ou seja, vou até escrever aqui, é mais ou menos isso. Ó. A energia cinética inicial mais a energia potencial inicial, ela vai ter que ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Por quê? Porque a variação, que seria a energia final menos a energia inicial, tem que zerar. Isso a soma, né? Que é a energia mecânica, para forças conservativas. Já trabalho realizado por uma força externa sobre o sistema conservativo, que vai envolver forças não conservativas, como a força de atrito, por exemplo, daí a variação da energia mecânica não vai ser zero. A variação da energia mecânica ela vai ser igual ao trabalho, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Se for positivo, ele aumentou a energia do sistema. Se for negativo, ele retirou a energia do sistema. Por exemplo, a força de atrito geralmente acontece muito na nossa realidade, o sistema não ser conservativo por conta da força de trabalho de ter retirado uma certa energia daquele sistema. E aí esse trabalho é negativo. Esse trabalho vai ser negativo, né? Que vai ser igual à variação da energia mecânica. Por exemplo, o calor, né? O calor que vai ser gerado pela força de atrito, a gente pode chamar de ΔQ. Esse ΔQ é negativo, porque a força de atrito ela vai ser negativa, igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Se você organizar tudo isso no primeiro membro, vai ficar a variação do calor, né, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial vai ser zero. Ou seja, isso obedece à lei da conservação de energia. Porque, embora a energia mecânica ela variou, então essa variação ela vai depender do trabalho que foi realizado, seja positivo ou negativo, né? Então, nesse caso, quando houver forças não conservativas, é preciso que a gente calcule o trabalho realizado por essa força, para poder somar com o sistema. Ou, no caso, subtrair. Vai depender se essa força, se esse trabalho ele é realizado sobre o sistema ou ele é retirado do sistema. Então, nosso primeiro exemplo, um carrinho de montanha-russa sem atrito. Então, quando ele já fala sem atrito, é porque a gente não vai envolver forças não conservativas. Só vamos envolver forças
conservativa. Chega ao alto da primeira rampa da figura, a seguir com velocidade V0, que é a velocidade inicial. Qual a sua velocidade no ponto A, qual a sua velocidade no ponto B, qual a sua velocidade no ponto C. A que altura chegará, né, a última rampa, que é alta demais para ser ultrapassada. Então, na letra A, isso vai ser óbvio, que a velocidade na posição A vai ser igual à velocidade inicial. Por quê? Porque como não houve perda de energia, né, para o meio, para a vizinha, então a energia foi conservada, a energia mecânica foi conservada, logo a velocidade com que ele vai chegar no ponto A vai ser igual à velocidade inicial. Na letra B, já não vai ser igual à velocidade inicial. Por quê? Porque a altura não é a mesma. Já houve uma diminuição de altura e aí a velocidade de B vai ser um pouco maior do que a velocidade inicial. Para calcular essa velocidade, vamos adotar a lei da conservação de energia mecânica, que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica em qualquer ponto, seja no meio ou no fim. Então, nesse caso, como eu quero saber a velocidade de B, eu vou igualar a energia mecânica no início igual à energia mecânica no ponto B. Na energia mecânica no início, a gente tem a energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Também temos a energia potencial gravitacional, que é a mgh. E no ponto B, você vai ter energia cinética também, com a velocidade de B. E também vai ter energia potencial gravitacional, que nesse caso a altura vai ser menor que de h sobre 2. Ela vai reduzir a metade da altura inicial. Então, com isso, você pode simplificar as massas aqui, porque em todos os termos você tem massa. Eu não posso simplificar H com outro H, porque a gente não tem, todos os termos da equação não tem H. E daí, se você organizar essa equação em função de B, vamos ter aqui raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado mais GH. Então, é só, se ele desse alguns valores, a gente substituía na raiz aqui, na velocidade inicial, mas a gravidade a gente já tem, que é 10. A gente pode usar 10, né? E a altura a gente também não tem. Então, seria a velocidade para o ponto B. Para o ponto C, né, o que é que acontece? A lei da conservação da energia mecânica também vai existir aqui. A energia no início é igual à energia em qualquer outro ponto, até no ponto C, que está no solo, né? Com relação ao solo, ela não tem altura nesse ponto. Então, vamos igualar as energias. Cinética mais potencial no início, que vai ser a velocidade V ao quadrado sobre 2, que é a cinética, mais a energia potencial gravitacional, é igual à energia cinética e potencial no fim. Só que a energia potencial gravitacional, no ponto C, ela não vai existir, devido à ausência de altura no ponto C em relação ao solo. Nesse caso, só vai ter energia cinética. Então, a gente pode simplificar as massas aqui, né? Porque ela está presente em todos os termos. E aí a gente consegue colocar a equação, né, em relação à velocidade do ponto C, que vai ser igual a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado mais 2GH. Na letra D, aqui a altura chegará a última rampa, que é alta demais para ser ultrapassada. Então, nesse caso, ele quer saber qual é
A altura, H aqui, ó, H maiúsculo aqui, ó, H mais, que esse carrinho, esse objeto vai chegar aqui, né, para voltar, porque ele não vai conseguir ultrapassar essa altura aqui. Nesse ponto aqui, a velocidade do objeto vai ser nula. É onde ele vai parar para retornar. Então, nesse caso aqui, a gente pode também igualar a energia mecânica no início, é igual a energia mecânica no fim. No início segue a energia cinética mais a gravitacional. Já no fim, eu só vou ter energia gravitacional, potencial gravitacional, devido à velocidade que vai chegar a ser zero no ponto máximo, ou seja, na altura máxima. Organizando essa equação, a gente primeiro pode simplificar as massas aqui, organizando a equação em relação a H, você vai ter H menos mais V ao quadrado sobre 2G. Segundo exemplo, uma mola pode ser comprimida com 2 centímetros por uma força de 270 N. Um bloco de 12 kg de massa é liberado a partir do repouso, velocidade inicial zero, do alto de um plano inclinado sem atrito, ou seja, sem forças não conservativas, cuja inclinação é de 30 graus. O bloco comprime a mola com 5,5 centímetros até chegar a um ponto a parar, até antes de parar. Qual é a distância percorrida pelo bloco até parar? E na letra B, qual a velocidade do bloco no instante em que se choca com a mola? Então, a velocidade, quando atinge a mola, a gente vai calcular agora. Mas primeiro, vamos calcular na letra A qual é a distância que a mola vai comprimir, nesse caso. Como ele falou que a força que a mola sofre, ela se deforma com 2 centímetros, então com isso eu consigo calcular a constante elástica da mola, que vai ser de 13.500 Nm por metro. Lembrando que a gente tem que trabalhar em metro, não em centímetro. Também tem uma relação, como o triângulo é um triângulo retângulo, a gente pode obter uma relação da altura, com que o objeto vai atingir o ponto, a compressão máxima da mola, essa altura com o deslocamento, nesse caso, total do objeto, do ponto inicial até o ponto final, que é onde vai chegar a comprimir a mola no ponto máximo, que na verdade H é igual a D vezes o seno de θ, que no nosso caso é 30 graus. Então, vamos usar a lei da conservação da energia mecânica, que nesse caso, a energia potencial gravitacional, mais a elástica, mais a cinética no início, é igual a gravitacional, a elástica e cinética no fim. Porém, nesse problema, no início do movimento, eu não tenho energia cinética, porque o objeto está em repouso no início do movimento. Eu também não tenho energia gravitacional, não, energia potencial elástica, porque não está presente em nenhuma deformação de mola no início do movimento. Só vou ter energia gravitacional, por conta da altura. Já no fim, você não vai ter uma energia gravitacional, porque eu estou atribuindo o ponto de compressão da mola máxima possível como sendo a altura zero. E também não vai ter energia cinética, porque o objeto vai parar nesse ponto. Então, eu só vou ter energia no início, a gravidade, e na energia elástica no fim, que vai ser mgh sobre 1 sobre K, 1 sobre 2 K, LH. L nada mais é do que a deformação da mola, certo? Poderia ser X. Então, vamos lá. Essa é a equação que eu obtive com relação à lei da conservação da energia. Daí,
essa equação e essa equação eu posso juntá-las para saber qual vai ser a deformação no caso, a distância máxima que o bloco vai percorrer do ponto de partida até chegar à compressão máxima da mola. Então, vamos lá. Como H vale D seno de θ, eu vou substituir H por D seno de θ. Vai ficar mg, que seria vezes H, mas agora vai ser mg vezes D seno de θ, igual a 1K, 1 sobre 2K, né? L ao quadrado. L é a deformação. Então, vamos lá. Colocando essa equação em relação a D, vamos ter aqui o KL ao quadrado, do outro lado, e no denominador a gente vai ter o 2, que já estava, passo o mg e o seno de θ para o denominador, e agora é só substituir os valores. K vale 13.500, L é a deformação que vale 5,5 centímetros, mas você tem que transformar em metro ao quadrado, dividido por 2m. M é a massa do bloco, 12 quilos, G é a gravidade e o seno de 30 é 1/2. Então, se a gente substitui todos esses valores, vamos encontrar aqui um comprimento, né, um deslocamento de 34,7 centímetros. Na letra B, ele quer saber qual a velocidade, né? Na letra B, qual a velocidade do bloco no instante em que toca a mola. Ou seja, quando ela não está comprimida. Nesse momento, ela não tem energia elástica. E daí, o que é que a gente vai ter? A energia gravitacional do início vai ser igual à energia cinética antes de tocar a mola, né? Antes de comprimir a mola, que é a energia cinética. Aí a gente pode simplificar as massas, vai ficar GH, esse H é H linha, por quê? Porque o H que a gente trabalhou na letra A é o H da posição inicial até a posição final. Mas esse H', ele vai ficar a posição inicial até a posição do momento que o objeto vai tocar a mola. Então, a relação que a gente pode obter com isso vai ser o H', é igual à diferença da distância que eu encontrei na letra A, menos o comprimento da mola, né? A compressão da mola. Daí você vai ter e o seno também não muda, você vai ter um H' como sendo 0,146. Bom, com isso, a gente substitui esse valor de 0,146 no H', e aí você vai ter uma velocidade de raiz quadrada de 2G H'. Substituindo 2 e a gravidade, que a gente pode usar 10, vezes o 0,146 dentro da raiz, vai ficar ser 1,69 quando sai da raiz. Ok, pessoal?